Nesse vídeo eu quero fazer alguns comentários sobre perfil de personalidade e rastreamento de macros, porque pode haver aí uma intersecção entre esses fatores e a gente precisa estar atento a isso. Então, eu vou falar simplificadamente, ok? De dois maiores, perfis maiores de personalidade que vão interagir com rastreamento de macros. O primeiro é um perfil que ele é controlador, ele vai ter uma tendência assim muito fácil de querer rastrear e pegar nos mínimos detalhes e acertar a grama, e isso pode ficar cansativo a longo prazo, algo para vocês refletirem, porque esse nível de precisão, ele não é necessário para você ter sucesso no trabalho de recomposição corporal. Deixa eu explicar para você que tem esse perfil de personalidade mais assim, para entender. No rastreamento de macros, a gente está rastreando aquilo que passa pela boca. Entre passar pela boca e ser absorvido e, de fato, aquelas gramas de carboidrato, proteína, lipídio chegarem no seu sistema, no seu corpo, tem uma distância. Vai ter coisa ali que vai ficar preso no trato gastrointestinal, se é um dia de trânsito mais acelerado, você vai absorver menos, dependendo do que você comeu no dia. Tem também a questão da hidratação daquilo que você come, então você pesa, mas não necessariamente é exatamente a mesma hidratação. Se tiver um componente de água maior, você, nas gramas, é mais água do que os números ali exatos. Então, tem uma série de imprecisões. No entanto, você garante que, na média, a longo prazo, você vai estar ali em volta daqueles números que a gente calculou das macros. E é isso que vai fazer a diferença. Agora, para um outro lado, de um perfil de personalidade que é mais relaxado e que vai querer ir aproximando, olhar as coisas no olhômetro, pegar manteiga de amendoim, uma colher de sopa, isso aqui tem mais ou menos 40 gramas, eu vou jogar 40 gramas. Aqui a coisa também pode ser um problema, porque esse perfil mais relaxado, ele não vai variar em torno daquelas macros calculadas, ele vai variar muito mais. E o problema é que a variação não é para cima e para baixo igual. O nosso olhômetro, ele tem a tendência de estimar para mais as comidas que a gente não gosta e estimar para menos as comidas que a gente gosta, porque aí a gente come mais. Então, por exemplo, vamos supor que eu gosto muito de manteiga de amendoim e eu estou mais no olhômetro. Eu já pesei algumas vezes, eu já vi, agora eu já sei, eu vou no olhômetro. Aí eu pego lá uma colher de sopa de manteiga de amendoim. E cada vez eu vou pegando mais, porque eu gosto. E eu continuo dando os 40 gramas. Então, é um erro sistemático, não é um erro randômico, sempre para cima. Isso é ruim. E aí a comida que eu não gosto tanto, mas que eu tenho que comer, aí vamos lá, arroz. Aí eu, não, isso aqui já tem 100 gramas de arroz. E não tem, tem menos, entende? E aí é um erro sistemático, porque eu sempre vou fazer essa extrapolação para cima da quantidade de arroz, porque eu, na verdade, quero comer menos, e, na verdade, eu vou estar recebendo menos daquela macro. Um outro ponto de atenção é, quando você vai estimar mais ou menos, cuidado com as comidas altamente densas do ponto de vista calórico, porque elas, qualquer estimativa, o tanto de caloria que você é enorme. Diferente, por exemplo, vou dar um exemplo prático: morango. Morango tem muito pouca caloria. Então, se você estima mais ou menos 100 gramas de morango e tem 110, a diferença é mínima na sua vida. Por outro lado, se você vai usar manteiga e você estima, sei lá, 10 gramas e tem 15 gramas, a diferença é razoável. E se isso é sistemático, isso vai fazer diferença. Então, entende que quando você está falando de comida densamente calórica, você vai querer ter um pouco mais de cuidado. Então, eu queria dar essa visão para vocês, para haver um olhar mais crítico em relação ao rastreamento de macros. Por fim, um comentário importante é que, às vezes, para algumas pessoas, o rastreamento de macro vai ser meio chato. Ainda assim, vocês vão ver que eu vou conversar e vou recomendar o rastreamento de macros por um tempo, como uma forma de literacia nutricional. Porque você começa a aprender o que tem nos alimentos. É mais para se educar. Você vai fazer um período de rastreamento, onde você vai conseguir enxergar determinadas coisas. No geral, a gente vai focar em olhar para a proteína,
e aí você pode, de repente, rastrear só suas proteínas, e aí a gente seguir medindo outras variáveis para acessar que aquelas suas macros estão legais para você. Então, a gente vai medir a transformação do seu corpo do ponto de vista de recomposição corporal, os seus avanços no exercício. Se isso tudo estiver indo bem, você não estiver patinando, não estiver num platô, tá tudo bem, basta você rastrear então o elemento principal, que é o consumo de proteína. Isso tudo é mais específico, vai depender de questões individuais, é uma conversa individualizada, mas aqui eu queria dar o racional. Vamos em frente.